Porque as primeiras privatizações, e foram muitíssimas, foram imensamente participadas pela população. A população comprava e fazia bicha junto às sociedades financeiras e de investimento que faziam as privatizações e, portanto, a venda das ações. Eu penso que é possível, não propriamente isto, porque isto também foi uma febre, digamos, para obter um lucro fácil por vezes. Um lucro fácil. Mas não é isto. Mas eu acho que é possível fazer, num prazo curto, médio, uma inversão de comportamentos e de atitudes. Que, como é evidente, até a questão da banca também agora, repare que na banca começou efetivamente hoje em dia uma publicidade a favor de quê? De produtos de aplicação, de produtos de depósitos, de variadíssimas variáveis de depósitos no tempo, das taxas, etc. Portanto, a própria banca está a reconverter-se e está já a ter a oportunidade neste momento de continuar a ocupar um lugar importante, mas não já pela concessão de crédito, pela recolha das poupanças. Isso, eu não sei se queres comentar e lhe perguntar, e sobretudo entender também que o Estado Social, como que conhecemos, terá eventualmente os dias contados, tirando-se daqui as ilações que se pretende, e em termos de reforma, voltamos à questão da reforma, é muito importante também olhar para o futuro e pensar que se calhar aquilo que foi garantido há 30 anos atrás, ainda hoje para algumas pessoas, mal ou bem, deixa de ser, não é? Ok. Deixe-me só, antes de entrar na questão das reformas, gostava de comentar, por causa do sistema de capitalização versus o sistema de redistribuição, mas eu gostaria só de voltar aqui ao tema do Estado, e nomeadamente ao caso da Estónia, porque acho que é um caso muito interessante, porque efetivamente cresceram muito, os 11%, mas, por exemplo, em 2009, o PIB na Estónia decresceu, portanto, 14%. Em 2009, 14%. E em 2010 subiu 3,1%. E em 2011 o expectável 3,3%. Ou seja, num país como Portugal, em que o Estado tem um peso no PIB de mais de 50%, é a altura, efetivamente, de se fazer uma correta consolidação orçamental pela via dos gastos e traduzindo e libertando dinheiro que faz falta e muito às empresas. Isso, se calhar vai-nos ser imposto agora, não é? Mas espero que sim, que seja imposto e que depois seja afeto àquilo que não está a chegar à economia. Veja-se aquela linha da PME Invest 7 de 3 mil milhões de euros que estava orçamentada para este ano e que, como é óbvio, não havendo dinheiro do orçamento, não pode ser implementada. Veja-se o Fundo de Capital de Risco, volto a falar sobre isso, 250 milhões de euros para a internacionalização, que está na gaveta desde 1 de junho do ano passado. E, portanto, se não houver poupança do Estado, se não houver... E veja, olha, pequeno exemplo, a Refer, em outubro, chegou a acordo com 92 trabalhadores. Não foi despedimento, chegou a acordo. A poupança dessas 92 pessoas é qualquer coisa como 38 milhões de euros num ano, é muito dinheiro. E está perspectivado uma poupança anual de 3,4 milhões de euros, desculpe. E se agora está perspectivado fazer acordos com mais 400 a 500 pessoas. Ora, isso são medidas dessa natureza que têm que se implementar com coragem. E depois a questão da produtividade. A produtividade da administração pública tem que aumentar. Nós temos que conseguir fazer o melhor com os mesmos recursos e têm que se criar objetivos, tem que se criar mérito, premiar o mérito daqueles que conseguem efetivamente fazer. E é isso que, neste momento, a população no seu todo ainda não vê. Vê-se a quantidade de organismos públicos, a quantidade de direções, subdiretores, etc. E as pessoas não veem e, portanto, tem que haver algo aqui a ser feito. Depois, por outro lado, o Dr. Rui Martinho falou do mercado de capitais e, obviamente, não pode haver mercado de capitais, por exemplo, se não houver uma indústria forte de capital de risco. Como é que pode haver uma segunda bolsa se não há mercado de capital de risco? Na Europa cresceu 46%, em Portugal decresceu 42% em 2010. Isto não é compatível, portanto, tem que se realmente focalizar naquilo que é importante para depois poder ter os benefícios normais dos mercados maduros. No caso concreto das reformas, há um ponto que eu volto a repetir. Isto está a ficar insustentável. Já se fez cortes em várias coisas, mas o que é um facto é que ao nível das pensões existentes ainda não se mexeu. Naturalmente que eu não estou a falar das pensões pequenas, das pessoas que ganham 800 ou 1000 euros, não. Ou 100, mas ou 120. Ou 120, eu não estou a falar obviamente disso. Mas estou a falar de pensões que as pessoas neste momento já não podem ter acesso àquele rendimento mensal. Não faz sentido que eu, que esteja a trabalhar, eu ou todos ainda estamos na vida ativa,
estejamos neste momento a suportar benefícios que eu acho que as pessoas tinham direito num determinado patamar da economia portuguesa, que ela neste momento não é sustentável. E isso está a fazer. Porquê? Porque o sistema não é de capitalização. Eu não estou a colocar mensalmente um determinado montante para depois, daqui a 20 ou 30 anos, poder usufruir de uma capitalização do dinheiro que lá coloquei, mais um determinado rendimento. Eu estou neste momento a redistribuir pelas pessoas que já tiveram acesso a essa poupança. Então, como é que isto se resolve? Neste momento... Eu penso que é inevitável, eu não queria dizer isto, que lá fora se calhar fazem uma espera, mas é inevitável ver qualquer cortes nas pensões, principalmente nas pensões elevadas, não é nas baixas, obviamente. Estamos a falar pensões acima dos 2.000, 3.000 euros e que são insustentáveis com um nível médio de rendimentos em Portugal que anda nos 1.300 euros. Portanto, como é que se pode justificar isso quando se está a pensar cortar nos salários de 1.300 euros, nos salários médios, eventualmente no subsídio de férias ou no subsídio de Natal, não sei como, quando se está a aumentar os impostos, nomeadamente os impostos diretos, que são extremamente injustos. Ora, nós vimos aqui que é os 2 decis da população com mais rendimentos que poupam mais. Portanto, o aumento do IVA para eles só vai incidir sobre uma parte do rendimento. Enquanto que a população que está nos decis mais baixos de rendimento consome tudo. Portanto, sobre o seu rendimento incide todo o aumento dos impostos diretos. E, portanto, o que é que vai acontecer do imposto como o IVA? O que vai acontecer é que, nesse sentido, cria uma injustiça. Portanto, só se pode fazer para garantir um certo equilíbrio em termos de gerações. Portanto, quais são os impostos, no seu sentido, que faria sentido nesta fase, até para estimular? A forma talvez mais justa de fazê-lo é através dos impostos sobre os rendimentos, que é para diferenciar as pessoas. Fazer incidir sobre aqueles que têm mais, um pouco mais, e sobre aqueles que têm menos, um pouco menos. Isso é sem dúvida. Mas voltando às reformas, não é o que eu digo, lá fora hoje não sai vivo. Claro, estes assuntos não são pacíficos. Não estou a ponderar, porque não são nada pacíficos. Não são assuntos pacíficos. Eles vêm de uma situação que temos agora grave, tem que se ver quais as soluções melhores, que têm que ser transitórias e têm que ser durante um período fixo. E, sobretudo, cada vez mais está a haver, até por esta mesa, eu acho que é importante que se esclareça para o público em geral o que é que vamos fazer, que sacrifícios vamos ter e o que é que vamos em seguida obter. Exatamente. Se não se fizer essa clarificação, eu acho que toda a gente fica muito perdida e fica a pensar que está a fazer sacrifícios, mas para quê? Sim, sem luz ao fundo do túnel. Sem luz ao fundo do túnel. De qualquer modo, o lema será sempre... Mas eu permita-me só voltar rapidamente a uma coisa, porque há bocadinho me perdi, que acho que é muito importante dizer. A questão da redução dos salários minimais, sim ou não. É evidente que o desejável é não, mas isso implica que aumentemos a produtividade. Ou seja, o que é que se está a verificar? O desemprego está a subir e continua a subir, e o FMI prevê que no próximo ano suba mais um ponto 3 percentual para cerca de 12,5%. Portanto, nós ou aumentamos a produtividade, aumentamos a riqueza, ou continuamos nesta senda de aumentar o desemprego porque não somos competitivos em muitos setores a nível internacional, ou então vamos ter que descer de alguma forma os salários. Ou seja, não há solução fora de uma destas três ou de uma combinação destas três. E agora vamos ter mesmo que sair. Agradeço aos 4 a vossa presença nesta Comissão Executiva. É o ponto final na Comissão Executiva, uma parceria entre o ISEG, a Ordem dos Economistas e o ETV. Voltamos amanhã, à mesma hora. Até lá, já sabe, fique com o ETV.